ótima segunda-feira, 23 de junho, chegamos com a nossa terceira edição do dia e hoje o nosso tema, olhando aqui os materiais que a gente recebeu, é um quebra-cabeça, né? Porque será que a popularidade do presidente Lula parece que não decola? Mesmo com vários indicadores econômicos, sociais, mostrando melhora. A nossa missão aqui nesta edição é justamente investigar essa aparente contradição. É interessante, né? Os textos que chegaram pra gente ressaltam bem isso. Inflação tá caindo, dólar mais estável, a gente tem a menor taxa de desemprego da história. Da série histórica, né? É um dado forte. Exato. Mas, do outro lado, a aprovação do governo não acompanha essa melhora, né? Veículos como a Carta Capital, a Gazeta do Povo, que estão nos nossos materiais, eles apontam que essa desconexão é um assunto quente, recorrente. Aqueles números gerais e a percepção das pessoas no dia a dia, no bolso mesmo. As fontes indicam que a grande questão ainda é o custo de vida, principalmente, olha, comida, preço dos alimentos. Ah, o supermercado. Exato. Essa preocupação mais imediata, ela acaba, falando mais alto na hora de avaliar o governo do que, sei lá, o PIB ou o desemprego baixo. E a gente vê isso nos números de opinião pública, né? Um dos materiais menciona a pesquisa Atlas Intel. Ela indica que mais de 53% do pessoal tem uma visão negativa do governo. É bastante gente. É um número expressivo, sim. E analistas como o Felipe Nunes, que também é citado nos textos, eles até ligam algumas quedas pontuais na aprovação a eventos específicos. Lembram daquele caso do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social? Ah, sim, aquele escândalo teve muita repercussão. Exato. Foi um caso bem comentado até no podcast Foro de Teresina, né, da Piauí, com a Rádio Novela, eles mencionaram isso. E tem outra coisa importante que as fontes levantam: a comunicação. A narrativa que o governo usa. Essa insistência na ideia de reconstrução, sabe? Sempre comparando com o governo Bolsonaro. E às vezes com umas analogias bem fortes, tipo aquela da faixa de Gaza. Nossa, essa foi polêmica. Muito. E segundo as fontes, isso foi visto por muita gente como um exagero, meio desconectado da realidade. A leitura que a gente tira dos materiais é que isso soa distante. Distante do quê? Da preocupação com o preço do arroz, da dificuldade para conseguir crédito, entende? Entendo. E soma-se a isso o estrago das notícias falsas, né? As fake news. Um dos nossos materiais da CNN Brasil levanta essa questão. Tem muito boato rolando, que vão criar imposto novo, que vão taxar o Pix. O Pix, que todo mundo usa hoje em dia. Pois é, ou que a conta de luz vai ficar impagável. Mesmo não sendo verdade, né? Exatamente. Mesmo sendo mentira, isso circula muito rápido e vai, minando a credibilidade. Aí fica difícil para o governo capitalizar em cima dos bons números da economia. Mas é justo dizer também, e as fontes mostram isso, que tem conquistas sociais importantes acontecendo. Não dá para negar. Sim, tem um outro lado. Tem aumento real do salário mínimo acima da inflação, o Minha Casa Minha Vida, que voltou e foi ampliado, né, o programa de moradia. Fundamental. O piso da enfermagem, que finalmente saiu do papel, uma luta antiga da categoria. Mais investimento em educação técnica. Coisas concretas que impactam a vida das pessoas. Exato. São avanços reais que mexem com muita gente. Mas aí, o ponto que os materiais trazem é que, talvez por uma falha na comunicação, essas vitórias ficam meio apagadas, meio invisíveis para o grande público. Faz sentido. Apesar de mostrarem um compromisso, né, com a inclusão, com a equidade, que é uma bandeira progressista. Então, resumindo um pouco o que a gente viu nessa primeira parte da nossa edição. O cenário é complexo mesmo, temos números econômicos em geral positivos, isso é fato. Sim. Mas a percepção popular não está na mesma página. Está mais ligada no custo de vida, nas dificuldades do dia a dia. E aí, no meio disso tudo, a gente tem possíveis problemas de comunicação do governo, uma narrativa que talvez não esteja engajando como deveria. E a desinformação atrapalhando tudo. E a desinformação jogando contra. É, de fato, um paradoxo que merece que a gente olhe com mais calma. Um minutinho e a gente já volta. Bem-vindos de volta. Estamos chegando na parte final desta nossa edição, né? E agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse debate político-institucional que, bom, está agitando o Brasil.
Isso aí. Vamos olhar mais de perto os conflitos lá no Congresso, essa dificuldade do governo para articular a base, sabe? E também os obstáculos que vêm de interesses econômicos e daquela política mais fisiológica, né? O toma lá da cá. Exato. E a gente também vai dar uma olhada nas possíveis saídas, digamos, progressistas que podem surgir disso tudo. Tipo, a necessidade de renovar lideranças, a urgência de construir um projeto novo para o país. Porque, assim, apesar de alguns avanços sociais, econômicos, o governo enfrenta turbulências políticas bem sérias. Com certeza. Os embates recentes, por exemplo, sobre IOF, a taxação das casas de apostas online, as famosas bets, isso aí mostrou bem como a articulação política está frágil, né? Mostrou muito. Mas olha, a resistência não parece ser só técnica ou ideológica, tem mais coisa aí. É, exatamente. O que as fontes que a gente consultou sugerem é uma influência muito forte de interesses, digamos, particulares e de lobbies no parlamento. Há indicações, por exemplo, que parlamentares, e olha, inclusive da própria base do governo, teriam aplicações financeiras. Pessoais mesmo, como LCIs, LCAs. Aquelas isentas de imposto de renda, né? Isso, e essas aplicações seriam diretamente afetadas por medidas que buscam um pouco mais de justiça fiscal. Então, assim, cria um conflito de interesse muito claro que acaba travando pautas importantes para o governo, sabe? Nossa, isso ficou muito claro naquela crise com o deputado Hugo Mota, né? Que ele até sinalizava apoio para a agenda fiscal ali nas conversas mais reservadas. Uhum. Mas aí nos bastidores, parece que operou pesado contra o decreto do IOF. O governo, tentou usar emendas parlamentares para acalmar os ânimos. Sim, aquela tentativa. Só que o orçamento atrasado e, acho que principalmente, as novas regras de transparência que o STF exigiu. Aquelas que dificultaram direcionar a verba discretamente. Nossa, isso complicou tudo e gerou mais insatisfação ainda. E essa dinâmica toda, claro, alimenta críticas muito duras. A gente vê, por exemplo, as do deputado Ivan Valente. Ele chega a falar numa bolsonarização do Centrão, né, e numa submissão do governo ao mercado financeiro. Ele aponta o que considera uma contradição gritante: ficar discutindo corte em saúde e em educação, áreas que já têm gastos mínimos definidos lá na Constituição, enquanto se evita, por exemplo, taxar grandes fortunas, taxar dividendos. Impressionante isso. E os dados são chocantes mesmo. Tem um dado que mostra que 3 brasileiros receberam mais de R$1 bilhão em dividendos isentos num único ano. Eles pagaram proporcionalmente menos imposto que um professor da rede pública. Isso, assim, realmente coloca em xeque a justiça do nosso sistema tributário, né, e as prioridades políticas atuais. Coloca mesmo. E diante desse cenário todo, começa a ganhar força a ideia de defender um sistema tributário mais justo como uma bandeira central, sabe, para o campo progressista. A proposta é meio que encarar a crise fiscal não só como desculpa para corte social, mas como uma chance de refazer o pacto federativo, aquela divisão de recursos entre União, estados, municípios, de um jeito mais solidário. E é nesse contexto, então, que alguns nomes começam a aparecer mais, a despontar. Como o do governador do Piauí, o Rafaelson Telles. Ele é visto como talvez uma tentativa de renovação de gerações dentro do próprio PT. Ele consegue combinar a defesa da responsabilidade fiscal, das contas públicas, com o investimento social, apoia publicamente o ministro Haddad. Interessante. E tem um discurso bem focado em inovação, em empreendedorismo, e parece que está com uma popularidade alta lá no estado dele. É uma aposta interessante essa na renovação. Mas, por outro lado, o próprio Fonteles já meio que admitiu que o candidato natural do partido em 2026, tende a ser o Lula, né? Pois é. O que mostra um pouco a dificuldade que o partido tem em construir novas lideranças que tenham um alcance nacional de verdade. O Fonteles também sugeriu que o governo devia investir mais na comunicação direta, usar mais rede social e influenciador local para furar a bolha dos grandes centros, né? Sim. E conectando isso com análises mais amplas, a gente vê comentaristas como o Juca Kfouri e o Rodolfo Lago observando justamente isso, um foco talvez muito excessivo nas negociações de cúpula lá em Brasília.
e sem dar a mesma atenção para construir apoio nos estados, nos municípios. E isso, claro, acaba prejudicando a imagem do governo junto à população lá na ponta. Faz sentido. Eles argumentam que o problema não é só de comunicação, sabe? Mas talvez de estrutura partidária mesmo e de um discurso de reconstrução que, para muita gente, já soa um pouco desgastado. É verdade. No fim das contas, o que a população quer mesmo, o que busca, são respostas para o dia a dia, né? É o preço da comida que não baixa, são os escândalos que se repetem. Aquela sensação ruim, né? É aquela sensação incômoda de que os políticos se preocupam mais em se protegerem entre eles do que em proteger o cidadão comum. Exato. O desafio para o campo progressista, acho que para além de só garantir a governabilidade ali no dia a dia, parece ser o de promover uma reorganização coletiva de verdade. Isso passaria talvez por novos rostos, por novas práticas políticas e acho que fundamentalmente por uma reconexão genuína com as preocupações cotidianas dos brasileiros. Uma reconexão real. Isso. Talvez, mais do que só ficar falando em reconstruir, a tarefa seja disputar o futuro do país com um projeto que de fato traga esperança de volta e que enfrente os privilégios de maneira clara, concreta. Fica aí a reflexão, né? Que tipo de mobilização seria necessária para conseguir erguer um projeto novo como esse? Fica a reflexão. Bom, pessoal, os links para as fontes que serviram de base para a gente montar esta edição e também o acesso a outros artigos estão na descrição, tá? Foi um prazer estar com quem nos ouve. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima!